Bom dia, pessoal. E aí, como estamos? Todo mundo bem? E aí, ó, Gleice estava agora no Insta e já correu para cá, para o YouTube. Muito bem, Gleice. Deixa eu ver aqui hoje quem foi a primeira da fila. Marcela. Bom dia, Marcela. Marcela, Lucilene, Rafaela, bom dia. Luiz, bom dia. E aí, Luiz, como é que você está? Luiz é um aluno muito querido lá do IMP, né, Luiz? Fabiola, Adriana, Denis, Eliene, Alessandra, bom dia a todos. E aí, meu povo, hoje nós vamos resolver aqui a prova do concurso do DEPEN. Então, a última prova aplicada aí pela banca Sebrasp. Eu vou resolver a prova de nível médio, tá? Que foi aplicada no período da tarde. E posso resolver posteriormente a prova também de nível superior. Mas, por enquanto, vamos resolver a prova aí que foi para nível médio, que não foi prova bobinha, hein, meu povo? Primeiro texto foi do Bobbio. Ontem nós já mandamos o material para os grupos. Eu não sei se vocês conseguiram resolver antes da nossa aula ou se deram uma olhada lá no site do SESP para poder resolver, mas já foi disponibilizada a prova ontem. Bom dia, Solange. Gente, eu quero saber se onde vocês estão, se está frio. Porque, Jesus amado, o negócio está difícil, viu? A gente dorme empacotado, acorda empacotado, sai empacotado e o negócio não esquenta, não é? Tá arrochado. Bom dia, Iris. Então, podemos começar a nossa brincadeirinha? Pessoal, e se você participa de algum grupo de estudo, manda o link para a humanidade, fala, vambora, vambora, meu povo, resolver prova quentinha, quentinha. Liga para a humanidade. Se você ainda não me acompanha, se você ainda não me segue aqui no canal do YouTube, marca lá, me acompanhe, porque quando eu entrar ao vivo, você já vai automaticamente ser notificado. Então, não vai perder nenhuma transmissão ao vivo, beleza? E em breve, nós vamos ter a nova turma do Método RISE, hein? Se você tem intenção de realmente aprender português, de maneira muito prática, de maneira definitiva e de maneira principalmente lógica, então é o método RISE, tá? Então, meu povo, tá com intenção? Se prepare aí que em agosto a gente tem a próxima turma, beleza? Bom dia, Carolina. Bom dia. Da aula até de noite já tá linda e plena agora. Carolina, eu vou falar, viu? O negócio é arrochado. Iris, tá geladíssimo. Obrigada, Luiz. Frio não, só congelando, né, Carolina? Formosa tá um gelo, o negócio tá bonito, não, meu povo. Não, eu gosto desse frio. Acho muito melhor do que daqui a pouco que vai começar aquele calor maluco, né, de agosto, setembro. Mas, vambora, vambora. Então, ó, vou aqui compartilhar o nosso material, deixa eu colocar um pouquinho maior. E vamos começar a correção. Alguém tentou fazer? Vocês tentaram fazer ou não? Vou até colocar minha meia aqui no pé, viu, meu povo? Vocês tentaram fazer virando Frozen. Bom dia, Valéria. Pessoal, só me dá aí um retorno se vocês tentaram resolver essa prova. Estou aqui falando com vocês e colocando a minha no pé. Achou fácil ou difícil, Alessandra? Fez todas. Ó, na minha, deixa eu até ver o que vocês vão me responder aí, se acharam fácil ou difícil. Vou esperar o retorno do pessoal. E pessoal que está entrando aqui agora no Instagram, corra lá para o nosso canal do YouTube, tá? Então, a gente está lá no canal do YouTube, beleza? Franciara, é lá no canal do YouTube. Aqui não vai conseguir me acompanhar bem, não, tá bom? Corra lá, é só no YouTube colocar professora Aline Rize, que você já vai ter acesso. Tem o link aqui na minha bio, tá bom? Então, corra lá para poder acompanhar melhor, que lá consegue ver todos os rabiscos. Então, vamos. A Alessandra falou que está na aula de texto, ótimo. Alessandra, depois fala para o pessoal aí o que você tem achado das nossas aulas de interpretação de texto, tá bom? O primeiro texto foi mais puxado, Elinha disse que fez todas ontem à noite, então, acho que consegui. Ó, a minha opinião com relação a essa prova é que foi, assim, uma prova muito justa para o tipo de concurso. Na verdade, eu achei que o examinador
até realmente pesou um pouco a mão no primeiro texto. Nem tanto nas perguntas que foram feitas, só teve uma pergunta que foi um pouco mais arrochada, mas nem tanto nas perguntas, mas no próprio entendimento do texto. Porque o primeiro texto que ele colocou foi um texto do Bobbio, que não é fácil. Bobbio normalmente não é fácil de ser interpretado. Então, eu acho que nesse ponto aí ele pesou um pouco a mão, mas eu acho que foi muito justo o que eu tenho comentado. O examinador, você percebe, o CESP sempre teve esse perfil, né? Mas a gente percebe que o examinador, ele tem feito concursos realmente de maneira específica para aquele cargo. A gente sente que essa prova foi feita exatamente para esse concurso, os textos muito bem escolhidos, tudo bem direcionado. Eu achei que foi excelente. Gostei muito da pegada, tá? O entendimento do texto, né, Fabiola? Exatamente isso. Joia. Ótimas aulas de texto. Outro olhar sobre as bancas. Gente, ó, a parte de interpretação de texto está bem legal. Fazer gol também não é porque o menininho é meu, mas o direcionamento adequado para a interpretação de texto faz toda a diferença na análise. Então, nós vamos, em agosto, eu vou abrir a próxima turma do Método RIS, e só depois que a gente vai ter uma próxima turma de interpretação de texto, mas fiquem atento, beleza? Então, vambora, meu povo. A minha recomendação de sempre é, vamos primeiro ler o item, e do item a gente vai para o texto, tá bom? Então, vamos lá. Ó, ele falou o seguinte no item 1. Preste atenção, eu não estou falando que nós não vamos ler o texto. Nós vamos, várias vezes, inclusive. Só que eu primeiro leio o item. Eu vejo o que ele quer, filtro aquilo que foi perguntado, e aí depois eu volto para o texto. Inclusive, pessoal, o que eu aconselho é que na hora da prova, você primeiro resolva os itens de gramática e depois você volte e resolva os itens de interpretação. Por que que eu dou essa recomendação? Porque quando a gente resolve primeiro os itens de gramática, você já está tendo contato com as ideias do texto. Você já está se familiarizando ali. E ao voltar para interpretar, o texto já vai ser familiar, vai ficar bem mais tranquilo, beleza? Então, vamos lá. Likes, Alessandra, me diga quantas pessoas acompanhando e quantos likes, hein? A Alessandra vai acompanhar aí. A Alessandra hoje vai ser o nosso olho, né, Alessandra? Mas aqui eu vou seguir a ordem mesmo, tá? Da prova. Mas eu aconselho que na hora da prova mesmo é melhor você resolver primeiro as de gramática. Então, item 1, ó. Segundo o autor do texto, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, estão elencados os direitos possíveis e cabíveis a um tipo de homem específico, o homem histórico. Palavra nuclear do item, eu volto procurando a palavra nuclear no texto. O que que o item perguntou? O que que o texto disse sobre isso? Lembrando que nem tudo estará expresso. Algumas ideias estarão subentendidas, beleza? Gente, a Alessandra diz que há 37 pessoas acompanhando e só 19 likes. Não é possível uma tragédia dessa, a gente acorda nesse gelo. Não, não, Alessandra, fica de olho aí e fofoca, viu, Alessandra? Então, aqui ele está falando que, na declaração, os direitos que aparecem elencados ali é de um homem específico, do homem histórico. Então, vamos voltar. Gente, texto do Bobbio normalmente não é fácil, tá? Normalmente não é fácil. Então, vamos lá, ó. Ele falou o seguinte, deixa eu aumentar a letra para vocês acompanharem melhor. Então, ó. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é certamente, com relação ao processo de proteção global dos direitos do homem, um ponto de partida para uma meta progressiva, representa, ao contrário, com relação ao conteúdo, isto é, com relação aos direitos proclamados, um ponto de parada em um processo de modo algum concluído. Veja, eu vou até terminar de ler, depois eu volto fazendo os comentários. Os direitos elencados na declaração não são os únicos e possíveis direitos do homem.
São os direitos do homem histórico, tal como este se configura na mente dos redatores da Declaração após a tragédia da Segunda Guerra Mundial, em uma época que tivera início com a Revolução Francesa e embocara na Revolução Soviética. Não é preciso muita imaginação para prever que o desenvolvimento da técnica, a transformação das condições econômicas e sociais, a ampliação dos conhecimentos e a intensificação dos meios de comunicação poderão produzir tais mudanças na organização da vida humana e das relações sociais que se criem ocasiões favoráveis para o nascimento de novos carecimentos e, portanto, para novas demandas de liberdade e de poderes. Para dar apenas alguns exemplos, lembro que a crescente quantidade e intensidade das informações a que o homem de hoje está submetido faz surgir, com força cada vez maior, a necessidade de não se ser enganado, excitado ou perturbado por uma propaganda maciça e deformadora. Começa a se esboçar contra o direito de expressar as próprias opiniões, o direito à verdade das informações. Então, na minha opinião, não é texto bobinho, é texto que exigiria, no mínimo, mais uma leitura, e não mais uma leitura aleatória, mas uma leitura organizada. Olha só, o que eu tenho falado o tempo todo, e os alunos que estão aqui agora me acompanhando, e estão no curso de interpretação de texto, a gente já está treinado para olhar dessa forma. Vocês estão vendo que até aqui a gente tem o primeiro período. Gente, um primeiro período longo ou curto? Longo. Normalmente, quando a gente tem um texto que a gente falou, esse texto é um texto mais difícil, é exatamente por isso aqui. Porque ele coloca períodos muito longos, com ideias intercaladas, com ordem inversa, com um vocabulário mais rebuscado. Então, normalmente, essa é a dificuldade. Qual é o conselho que eu dou? Encontrar primeiro o eixo da informação. Qual é a ideia principal e quais são as ideias secundárias que apareceram pelo meio do caminho? Depois vocês me falem, tá? Andréia, Alessandra, me digam se vocês leram desse jeito aqui, tá? Que a gente orientou. Então, olha só. Ideia principal. A Declaração Universal dos Direitos do Homem. O que mais? Eu quero que vocês me digam qual é a ideia principal. Eu quero que a gente limpe a coluna dorsal para depois colocar as ideias secundárias. Porque se eu não entendo dessa forma, se eu não vejo a ideia principal, eu não vou entender a ideia do texto. Então, o que ele está falando é que a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o quê? Fala para mim. Representa o quê? Um ponto de parada em um processo de um modo algum concluído. Acompanharam o meu pensamento? Diga sim ou não. Aí aqui ele coloca que é certamente, estão vendo que apareceu um quê? Pronome relativo, que recupera a declaração, que é certamente, vou até colocar dessa forma para vocês acompanharem melhor o meu pensamento. Então, ó, ideia intercalada, dentro disso aqui, com relação ao processo de proteção global dos direitos do homem, estão vendo que ele está falando que é certamente um ponto de partida para uma meta progressiva. Então, acaba que ele colocou ideia dentro de ideia, beleza? Então, começou a falar, interrompeu, colocou outra ideia dentro dessa interrupção, concluiu a interrupção e depois voltou para a ideia principal. Se não ler dessa forma, vai ter dificuldade de entender. Todos me acompanharam, né? Eu vou até marcar essa outra informação aqui de outra cor, para a gente entender que são 3 ideias, uma dentro da outra. Tudo bem? Eita! Ideia principal. A Declaração Universal dos Direitos do Homem representa um ponto de parada em um processo de modo algum concluído. Depois, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é certamente um ponto de partida para uma meta progressiva. E depois ele está falando que é com relação ao processo de proteção global aos direitos do homem.
Beleza? É difícil enxergar assim, Iris, ou não? Aí depois ele fala, representa ao contrário com relação ao conteúdo, isto é, com relação aos direitos proclamados. Estão vendo que aqui é uma outra ideia que ele colocou ainda de maneira intercalada. Beleza? Então, é esse formato de leitura que eu quero que a gente realize, ideia principal e ideias secundárias. Ufa, bom dia, Bruno. Então, vamos lá. Então, ele está falando que essa declaração é um ponto de parada, representa um ponto de parada de um processo que não foi concluído. Joia. Aí depois ele coloca assim: os direitos elencados na declaração não são os únicos e possíveis direitos do homem, são os direitos do homem histórico. Então, aqui a gente vai voltar para a ideia principal que ele está desenvolvendo, que os direitos que são elencados na declaração são os direitos do homem histórico, tal como este se configurava na mente dos redatores da declaração após a tragédia da Segunda Guerra Mundial. Então, ele está falando que essa declaração foi feita nesse contexto de pós-guerra mundial, em uma época que tivera início com a Revolução Francesa e desembocara na Revolução Soviética. Eu acho que responde, não responde, Iris? Porque aqui ele falou o seguinte, foi o que foi perguntado no item 1. Segundo o autor do texto, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, estão elencados os direitos possíveis e cabíveis a um tipo de homem específico, o homem histórico. Verdade ou mentira, meu povo? Verdade verdadeira. A gente acabou de ler isso aí, não é? Então, respondeu, e esse é aquele item em que a resposta está expressa. Quem está na oficina de interpretação de texto? Nós começamos com essa crescente. Escolhi textos em que primeiro a resposta estava evidenciada. Perguntou, está lá de maneira evidente no texto. Perguntou, está de maneira evidente no texto. Depois, lá na oficina, nós começamos a buscar informações que estavam um pouco subentendidas. Porque, conforme eu tenho dito, há informações expressas e informações que são construídas, que aparecem subentendidas no texto. Então, primeiro, na oficina, a gente começou com um item como esse, perguntou, eu enxergo no texto, perguntou, eu enxergo no texto. Depois a gente foi um pouco para o subentendido e depois foi evoluindo para item muito arrochado de inferências mais complexas. Inclusive de inferências mais complexas também de um texto do Bobbio. Quem está comigo confirma. Então, item 1, como diz a humanidade, de grátis, né, meu povo? Agora vamos embora para o próximo item. Deixa eu ampliar aqui, vamos para o próximo item. Então, ó, item 2. Vamos lá. Esse item 2 foi bom, muito bom. Exigiu uma leitura muito mais cuidadosa, tá? Aí vamos construir, olha só. Infere-se do texto que as inovações tecnológicas, como as que reconfiguram as relações do homem com a informação, são um dos elementos que ensejam uma ampliação de perspectivas sobre limites e direitos individuais e coletivos. Qual é a ideia principal do item? Que as inovações tecnológicas são um dos elementos que ensejam uma ampliação de perspectivas sobre os limites dos direitos individuais e coletivos. Aí aqui, ele de novo colocou uma ideia secundária, inclusive no comando, beleza? Então, vamos lá. Ele fala o seguinte, vou continuar a leitura, vamos pegar aqui a partir, depois que ele fala da Segunda Guerra, tá? Ah, eles falando que vai vacinar amanhã, vacina amanhã, olha só que bacana. O pessoal já de 44, né, Iris? Eu acho que tá já no agendamento pessoal de 44, não é isso? Graças a Deus, né, meu povo, que tá evoluindo bem. Então, bora. Olha só. Não é preciso muita imaginação para prever
Ah, para o pessoal para os professores, Iris, é verdade. Eu esqueci que você era professora. Aham. Para os professores, é verdade. Então, ó, não é preciso muita imaginação para prever que o desenvolvimento, vamos pegando os indícios do texto. Então, não é preciso muita imaginação para prever que o desenvolvimento da técnica, a transformação das condições econômicas e sociais, a ampliação dos conhecimentos e a intensificação dos meios de comunicação poderão produzir tais mudanças. Então ele está falando que essa declaração ela não é estática, ela não é parada, tudo bem? E que não é preciso muita imaginação para prever que o desenvolvimento da técnica, a transformação das condições econômicas e sociais, a ampliação dos conhecimentos e a intensificação dos meios de comunicação poderão produzir tais mudanças na organização da vida humana e das relações sociais, que se criem ocasiões favoráveis para o nascimento de novos carecimentos. Está vendo que ele está construindo aqui um cenário, não é isso? Ele construiu esse cenário e falou que esse cenário pode produzir tais mudanças na organização da vida humana, que se criem ocasiões. Gente, o que é sempre pronome relativo, que sempre recupera o que foi dito anteriormente. Então, ele está dizendo que tudo isso aí vai criar ocasiões favoráveis para o nascimento de novos carecimentos. Então, vai criar ocasiões para o nascimento de novos carecimentos e, portanto, para novas demandas de liberdade e de poderes. Fechou a nossa oração adjetiva, esse que, recuperando o que foi dito. Tudo bem? Então, tudo isso vai criar ocasiões favoráveis para novos carecimentos. Porque eu digo de novo, vocês viram que ele falou que essa declaração ela não é parada, que ela vai estar sempre em movimento, porque é o homem histórico. Tudo bem? Depois, para dar apenas alguns exemplos, vocês estão vendo que agora ele vai colocar apenas de maneira exemplificativa. Lembro que a crescente quantidade e intensidade das informações a que o homem de hoje está submetido faz surgir, com força cada vez maior, a necessidade de não ser enganado, excitado ou perturbado por uma propaganda massiva e deformadora. Começa a se esboçar contra, olha, isso é importante, que foi o que ele perguntou, ó. Começa a se esboçar contra o direito de expressar as próprias opiniões, então começa a se esboçar o direito à verdade das informações. Tudo bem? Então, vamos lá para o item. Colocaram esse item verdadeiro ou falso, hein? Então, ó, infere-se do texto que as inovações tecnológicas, como as que reconfiguram as relações do homem com a informação, são um dos elementos que ensejam uma ampliação de perspectivas sobre limites e direitos individuais e coletivos. Ó, quando a gente lê esse item pela primeira vez, eu acho que incomoda muito ele ter colocado inovações tecnológicas. Concordam comigo? Então, incomoda ele ter colocado inovações tecnológicas, porque nesse texto está escrito inovações tecnológicas? Lá viram que a gente acabou de ler, homem histórico, homem histórico. Agora, aqui não está escrito inovação tecnológica, tudo bem? Mas vamos voltar e ver se há algum indício, alguma informação que apareceria ali de maneira subentendida. Então, estou voltando. Viram que em determinado momento ele falou o seguinte: o desenvolvimento da técnica. Se é um desenvolvimento da técnica, está ou não havendo alguma inovação tecnológica? Sim ou não? A transformação das condições econômicas e sociais, a ampliação dos conhecimentos, a intensificação dos meios de comunicação. Isso não está escrito. Difícil, Bruno, difícil. Mas quando ele fala que é o desenvolvimento da técnica,
Se alguma técnica está sendo desenvolvida, é porque está tendo alguma inovação tecnológica, sim ou não? O problema é que a gente normalmente associa o tecnológico hoje só a essa parafernália que eu tenho aqui, computador, eu tenho uma mesa digitalizadora, eu tenho uma câmera, tenho um celular. A gente associa inovação tecnológica só a isso. Mas ele fala o desenvolvimento da técnica, de várias técnicas. Então, está subentendido. Existe sim uma inovação tecnológica. Aí depois, veja que lá na frente ele coloca, para dar algum exemplo. Aí ele vem colocando como exemplo a crescente quantidade e intensidade das informações a que o homem está submetido. Então, ele vem colocando essa questão hoje de um homem estar submetido a muitas informações, a quantidade e intensidade. Aí ele está falando que esse contato do homem, do excesso de informação, isso faz surgir a necessidade de não ser enganado. Eu estou recebendo muita informação, mas isso faz necessidade de eu não ser enganado, excitado ou perturbado por uma propaganda massiva e deformadora. Então, a mídia não pode nos apresentar a informação dessa forma, de maneira massiva e deformadora. Começa a se esboçar contra o direito de expressar as próprias opiniões, o direito à verdade das informações. Cara, que texto sensacional, sim ou não? Sensacional, sensacional esse texto. Então, vamos voltar para o item. Bobbio é muito bom. Então, infere-se do texto que as inovações tecnológicas. Se ele fala desenvolvimento da técnica, há uma inovação tecnológica, sim ou não? Sim. São um dos elementos que ensejam, estou pegando a ideia principal, um dos elementos, porque ele citou vários, lembram? Um dos elementos que ensejam uma ampliação de perspectiva sobre o limite do direito individual e coletivo, sim ou não? Sim, porque ele fala que vai ter de avaliar esse direito e a gente vai receber apenas informações que sejam verdadeiras. E aí depois ele fala como, e ele coloca de maneira exemplificativa, tá vendo? Que ele colocou também lá como exemplo, como as que reconfiguram as relações do homem com a informação. Então, é um exemplo que exige ampliação da perspectiva sobre o limite individual e coletivo? Sim. Vocês entenderam, pessoal? Diga sim ou não. Eu não achei esse item fácil, Bruno. Achei difícil. Eu falei que a primeira vez que eu li esse item, eu estava na pizzaria. Então, uma pessoa da família fez, levou a prova e falou, Aline, o que você acha? Eu estava na pizzaria. Eu bati o olho e falei, ó, eu acho que está um pouco além do texto. Só que Bobbio sempre exige uma leitura mais cuidadosa. Depois, ao ler de novo, você percebe que dá para ir encaixando, sim, as pecinhas sem forçar. É o que está no texto. Só que o examinador, ele pegou várias pecinhas que foram construídas no texto e enxugou no item. Questão bacana, tá bom? Fabíola, eu vi a questão como extrapolação, por isso coloquei errado. Fabíola, mas foi o que eu comentei. A minha primeira sensação, só que digo de novo, eu estava na pizzaria, meu povo. A minha primeira sensação é que realmente havia extrapolado. Hoje eu não acho, anota aí. Hoje, depois vocês vão me dizer. Eu não acho que o examinador vai mudar esse gabarito. Eu não escrevi recurso, não sei se alguém escreveu, mas na minha opinião, ele não muda esse gabarito. Tá? Vamos esperar para ver. Pode ser que eu esteja errada. Mas depois de ler com cuidado, eu não conseguiria escrever recurso. Por que não? Porque, repito, quando ele fala que aqui que há um desenvolvimento da técnica, gente, se há um desenvolvimento da técnica, a gente nega. Essa prova foi muito boa. A gente nega inovação tecnológica? Não tem como negar. Tudo bem? Ó, Aline, mas os direitos individuais e coletivos, vamos voltar então para os direitos individuais e coletivos, Andréia? Ó, ele falou o seguinte. Ele falou que os direitos elencados, vamos lá. Os direitos elencados na declaração não são os únicos possíveis direitos do homem, são os direitos do homem histórico, tal como este se configurava na mente dos redatores da declaração. Então, de acordo com aquela época, tudo bem? Aí depois ele fala, não é preciso muita imaginação. Peraí. Cadê? Ali. Não é preciso muita imaginação para prever que o desenvolvimento da técnica, ou seja,
inovação tecnológica, beleza? Das condições econômicas e sociais, da ampliação dos conhecimentos e da intensificação dos meios de comunicação, poderão produzir tais mudanças na organização da vida humana e das relações sociais. Tudo bem? Gente, concorda que se ele está falando que é uma relação social, ele está falando de um direito coletivo? Sim ou não? Vou continuar. Que cria ocasiões favoráveis para o nascimento de novos carecimentos. Então, tudo isso está exigindo um novo carecimento. E, portanto, novas demandas de liberdade e de poderes. Se ele está falando que há uma nova demanda de liberdade, então, estão vendo que ele está dizendo que essa minha liberdade, ela vai para uma relação social. Concordam comigo? Então, ele está falando que é uma liberdade, novas demandas de liberdade e de poderes. Para dar apenas alguns exemplos, aí agora ele vem colocando o papel da informação. Lembro que a crescente quantidade de informações a que o homem hoje está submetido faz surgir com força cada vez maior a necessidade de não ser enganado, excitado ou perturbado. Então, eu, Aline, eu tenho um direito individual e surge a necessidade do meu direito individual não ser enganado, excitado ou perturbado por uma propaganda massiva e deformadora. Porque essa propaganda massiva e deformadora iria influenciar tanto no meu direito individual quanto em um direito coletivo. E está escrito lá em cima que isso vai exigir uma reconfiguração da vida humana e das relações sociais. Tudo bem? Começa a se esboçar contra o direito de expressar as próprias opiniões, que é um direito individual, o direito à verdade e à informação. E tá vendo que lá em cima ele fala de relações sociais? Vocês entenderam? Gente, foi fácil, não. Esse texto está falando e termina falando sobre o direito individual, sim ou não? E como também haverá essa organização do direito coletivo. Andréia, mas se errou essa, como diz o outro, está perdoada. Porque a maioria errou. E errou assim, eu falei igual ao outro. Não errou, falar, mas errei que leserou, meu Deus do céu. Não, a maioria errou e foi realmente difícil. Foi fácil não, viu? Vamos ler juntas na hora da prova, né, Iris? Bom dia, Ícaro. Como é que você está? Ícaro, eu acabei de responder aí um tempinho, viu? Para responder aquele segundo item, que foi o item mais arrochado. Se você perdeu, na hora que terminar aqui, aí você volta e assiste esse comecinho, viu? Ainda bem que eu sou pequena, né, Anaele? Ainda bem que eu sou pequena, que quase cabe no bolso, viu? Então, vamos lá. Item 3. Aí, ó, eu vou falar de novo. Pode até ser que eu esteja enganada, mas eu acho que não cabe recurso, tá? Eu acho que não cabe recurso. 3. E não adianta, pessoal, a gente querer forçar recurso para tudo. Ou você consegue provar, de acordo com aquilo que está no texto realmente, que ele extrapolou ou que foi justo, então não adianta. Ah, mas é porque eu errei. Não, tem dessa não. É o texto é que vai alimentar um recurso ou não. Então vamos lá, item 3. No trecho tal, eu sempre leio primeiro a ideia, o comando principal, tá? Então ele falou que no trecho tal seria mantida a correção gramatical, caso C fosse deslocado para depois do verbo criem-se. Colocação pronominal que tem sido previsível. Quem está lá no método comigo não pode ter errado isso aqui, porque a gente acabou de passar por um circuito que falou de colocação pronominal, tá bom? Ó, poderão produzir tais mudanças na organização da vida humana e das relações sociais que se criem. Não, agora, como diz a humanidade, esse foi de grátis, né, meu povo? Que se criem. A palavra que é fator de atração eternamente. Então, poderia colocar para o lado de lá? Não poderia, tá bom? Porque é sempre fator de atração.
O abençoado do examinador fica no morde-a-sopra, né, meu povo? Um horror. Fabiola, eu de verdade imaginei que a prova do DEPEN seria mais simples do que o que foi. E eu sempre achei que PGDF seria bem acima do DEPEN. Então, vai ser com certeza bem mais elaborado do que isso aqui, tenho certeza. E acredito até em uma quantidade muito maior de questões. Eu fiquei surpresa só com 13 itens de português. E só 2 de redação oficial já embutida aí nesses 13. Então, eu acredito que para PGDF pode esperar uma prova mais arrochada. Polícia Civil do DF, então, nem se fala. Nem se fala. E aí, pessoal, até aproveitando aqui o ensejo, lá no meu site tem o curso de 250 questões da banca Sebrasp em apenas 25 horas, tá? Então, tem o curso Sebrasp, 250 questões da banca CESP em apenas 25 horas. Se for fazer PGDF, dá tempo de assistir com muita folga, tudo separadinho por assunto e muito bem explicado, tá? Então, vai fazer PGDF? Dá tempo com muita folga. Vai fazer Polícia Civil? Dá tempo de assistir com muita folga, tá? Então, lá no meu site, alinerise.com.br, tem o curso de 250 questões, ficou muito bacana. PGDF, eu não sei se vai cair redação oficial, eu não me lembro, depois vocês me digam se Polícia Civil e se PGDF vai cair redação oficial. Porque se for cair redação oficial, também tem o curso completo de redação oficial, com no máximo 6 horas. Tudo, teoria e resolução de exercícios, tá bom? Não, esse de 250 questões, é só gramática, tá? É só gramática. A PG Pernambuco foi boa. Foi agora, Ícaro, essa prova? Foi CESP? Não vi ainda não, eu vou dar uma olhadinha. Que bom que você falou. Fica me avisando aí o que aconteceu, viu, meu povo? Então, vamos lá. Então, não cai redação oficial, beleza. PCDF não cai e PGDF ainda não respondeu. Beleza, então, vamos embora. 4. No trecho, com relação ao conteúdo, isto é, com relação aos direitos proclamados, é facultativo o uso da vírgula para separar a expressão isto é, que foi empregada com o mesmo sentido de a saber e ou seja. Gente, essas vírgulas aqui que marcam isto é, são vírgulas facultativas? Nunca na vida. Isso é o que a gente chama de termo interferente ou interlocutório. Ou seja, isto é, a saber, por exemplo, tudo bem? Então, termos interferentes ou interlocutórios. E as vírgulas são obrigatórias. Então, quando ele diz que essas vírgulas são facultativas, tá vendo? É facultativo o uso das vírgulas. Mentira, nunca na vida. Muito fácil, beleza? PCDF vai com preço de redação oficial. Muito, muito bom mesmo. Uhum. Ó, PCDF não cai redação oficial. Peraí, PCDF cai ou não cai, meu povo? Porque eu acho que o Ícaro falou que não cai e o Bruno falou que cai. Ah, teve a retificação, né, Ícaro? Então vai cair, é isso? Não, beleza. Aí a Fabiola falou que para nível médio não cai. Gente, se cair, redação oficial, então cai. Redação oficial para Polícia Civil pode esperar uns 5 itens, viu? Pode esperar uns 5 itens. Beleza? Então, vamos embora. 6. Item 5. Agora ele colocou 2 aí de redação oficial, tá? Nas comunicações oficiais para a autoridade hierarquia superior à do remetente, deve-se utilizar, exceto para o presidente da República, o fecho respeitosamente. Certo ou errado? Pessoal, os 2 únicos fechos que temos é atenciosamente ou respeitosamente. Antes de o manual ser reformulado lá em 1991, eram uns 15 fechos, agora só 2. Atenciosamente para a mesma hierarquia ou hierarquia inferior, respeitosamente para a hierarquia superior, inclusive para o presidente da República, não tem um fecho específico para o presidente da República, tá? E aqui, atenciosamente ou respeitosamente, a única ressalva é que é para autoridades brasileiras.
Porque se for para autoridade estrangeira, tem rito e tradição própria que está em outro manual, que é o Manual do Ministério das Relações Exteriores, beleza? Então, aqui, quando ele disse que nas comunicações oficiais para a autoridade de hierarquia superior do remetente, deve-se utilizar o fecho respeitosamente. É verdade, o fecho é respeitosamente. O item fica errado quando ele fala, exceto para o presidente da República. Beleza? Ó, a Andrea falou que PGDF tem 3, domínio da ortografia oficial e redação oficial. Você está afirmando, né, André? Eu está perguntando se domínio da ortografia oficial e redação oficial foi uma pergunta? Ou é o E mesmo de aditivo, E redação oficial? Eu não lembro, não. Então, o item 5 tá errado. Beleza? E de grátis. 6. De acordo com a última edição do Manual de Redação da Presidência da República, a distinção entre aviso, memorando e ofício foi abolida. Verdade. Não tem mais memorando, não tem mais aviso. Passando-se a adotar o termo ofício como única nomenclatura para todos os expedientes, com o objetivo de uniformizá-los. Verdade. Então, não tem mais aviso, não tem mais memorando, esses 3 agora passaram a ser chamados de ofício. Então, isso quer dizer que, se for um documento de circulação interna, é ofício, externa, ofício. Se for para informar, convidar para qualquer coisa, ofício. Para hierarquia superior, para hierarquia inferior, tudo ofício. Beleza? Então, joia. Andréia, não, domínio da ortografia oficial não é redação oficial, não. Ortografia é a escrita correta, tá bom? Não é a mesma coisa. A redação oficial ele coloca conforme o Manual de Redação da Presidência da República. Beleza? Então, vamos. Próximo. Deixa eu jogar esse texto para lá, para ficar mais fácil para a gente comparar. Próximo item, então. Cadê o item? Pronto, do lado de lá. Ó. 7. A descrição do espaço é um recurso utilizado pela autora para criticar o ambiente prisional em que se encontra. Vamos lá. Ó. A casa de detenção feminina era antiquada, embolorada, lúgubre e sombria. O chão da sala de admissão era de cimento, sem pintura, com a sujeira dos sapatos de milhares de prisioneiras, policiais e inspetoras de polícia incrustada na superfície. Disseram para eu me sentar no banco da frente, na fileira da direita. De repente, ouviu-se um estrondo do lado de fora do portão. Várias mulheres se aproximavam da entrada, esperando que o portão de ferro se abrisse. Enquanto as mulheres que tinham voltado do tribunal estavam em pé do lado de fora dos portões de ferro, fui levada para fora da sala. Lá havia o mesmo piso de cimento imundo, paredes de azulejos amarelados, descorados e 2 escrivaninhas velhas de escritório. Uma inspetora branca e robusta estava no comando. Quando eu descobri, entre os papéis grudados na parede, um cartaz de pessoas procuradas pelo FBI com a minha fotografia e descrição, ela o arrancou de lá. Eu ainda estava esperando naquela sala suja quando houve a troca de turno. Outra agente prisional foi enviada para me vigiar. Ela era negra, jovem, mais nova do que eu. Usava cabelos crespos naturais e, ao se aproximar, não demonstrou nenhum tipo de arrogância. Foi uma experiência que me desarmou. No entanto, não foi o fato de ela ser negra que me surpreendeu. Foi o seu comportamento, sem agressividade e aparentemente solidário. Imaginando que eu pudesse ser capaz de obter dela alguma informação sobre minha situação, perguntei por que a demora era tão longa. Ela não sabia detalhes, disse, mas achava que estavam tentando decidir como me manteriam separada da população prisional. Seu pressentimento era de que eu seria colocada na área da prisão reservada para mulheres com transtornos psicológicos. Olhei para ela com incredulidade. Para mim,
prisão era prisão. Não existia gradação de melhor ou pior. Beleza? Fácil, texto fácil. Então, bem tranquilinho, na verdade, né? Então, o texto é de Angela Davis, uma autobiografia. Então, é a Angela falando dela mesma, com adaptações. Então, ele falou o seguinte: a descrição do espaço é um recurso utilizado para a autora para criticar o ambiente prisional em que se encontra. Sim ou não? Parece que sim ou parece que não? O que vocês acham? Ela coloca esse tanto de característica bonitinha, que não fica a coisa mais linda desse espaço, meu povo. Quando ela fala que a casa era antiquada, embolorada, lúgubre e sombria. Inclusive, vocês já me ouviram falar disso aqui mais de uma vez, foi exatamente essa palavrinha que nós tivemos aula no sábado de manhã, e a prova foi no domingo à tarde, e nós tínhamos revisado o lúgubre. Só o fato de ela colocar que é lúgubre, concordam que a gente já entende com tranquilidade que é uma crítica? Não tem como isso ser um elogio. Realmente é uma forma de criticar. Ô, pessoal, vocês estão vendo que aqui a gente tem um texto narrativo, tem personagens, tempo, espaço, enredo, está contando algum movimento dela. E no texto narrativo, sempre há passagens descritivas, porque eu preciso conhecer o personagem, o espaço, eu preciso conhecer aquilo que está acontecendo. Tudo bem? Então, se é algo que, tá vendo que ela tá falando que é antiquada, embolorada, lúgubre, sombria, tá falando que tinha sujeira, depois ela fala, quer ver? De repente, ouviu-se, cadê? Deixa eu voltar aqui. Várias mulheres se aproximaram da entrada, esperando. Enquanto as mulheres tinham voltado ao tribunal, fui levada para a sala. Lá havia o mesmo piso de cimento imundo. Olha só, ele falou que é cimento imundo. Você não acha que é uma crítica? Paredes e azulejos amarelados, descorados, e 2 escrivaninhas velhas no escritório. Então, quando fala que aquilo ali é um cimento imundo, não acha que isso é uma crítica? Eu acho que sim, acho que com tranquilidade. Eu ainda estava esperando naquela sala suja, quando houve a troca de turno. Tá vendo? Então, lá em cima ele colocou lúgubre, sombrio, falou que é um piso imundo, a sala é suja. Com certeza, isso aí é para estabelecer uma crítica, viu, Elinha? É sim. Beleza? Então, item 7, verdadeiro ou falso, meu povo? Verdade verdadeira. Ufa! 8. Infere-se do texto que a autora se sentiu desarmada e, portanto, menos desconfiada, devido ao fato de a agente prisional referida no 4º parágrafo ser negra. Eu acho que está bem evidente, não tá? Ela veio falando e isso não tem nem sofrimento, porque está expresso. Ela falou que outra agente prisional, outra agente foi enviada para vigiar. Ela era negra, jovem, mais nova que eu. Aí falou que ela não demonstrou nenhum tipo de arrogância. Foi uma experiência que me desarmou. Qual foi a experiência? O fato de ela não ter demonstrado nenhum tipo de arrogância. No entanto, gente, não erra nem se quiser. Não foi o fato de ser negra que me surpreendeu. O que surpreendeu foi o quê? O comportamento. Então, esse item, verdadeiro ou falso, meu povo? Então, ele falou que infere-se do texto que a autora se sentiu desarmada e, portanto, menos desconfiada devido ao fato de a agente prisional ser negra? Não, está escrito de maneira evidente. Não é o fato de ser negra, mas o comportamento dela. Errado, errado, errado. Tá todo mundo bem? Me diga aí, meu povo. Então, item errado. Oi, Vivi. Item falso, viu? Ficou organizado aí para todo mundo? Então, vamos embora. Item 9. Se alguém não entender alguma coisa, me diga, viu, meu povo? Para mim é sempre muito importante a participação de vocês. Principalmente para interpretação de texto, né? Então, vamos lá. 9. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, a primeira ocorrência da preposição de no trecho
com a sujeira dos sapatos de milhares de prisioneiras, poderia ser substituída por dos. Esse daqui incomodou muita gente. Eu não sei como que vocês sairiam aí, mas esse item incomodou um bocado de gente. Da seguinte forma, com a sujeira dos sapatos dos milhares de prisioneiras. Então, estão vendo que estava com a sujeira dos sapatos de milhares de prisioneiras. Beleza? Aí ele falou que poderia, esse de milhares, poderia ser substituído por dos milhares. Aí o que incomodou, Lailane, que muitos erraram, é porque como tem prisioneiras, aí a humanidade achou que deveria ser das milhares, não é? De prisioneiras. Mas só que esse dos vai concordar com o numeral milhares, são os milhares, não as milhares. Tudo bem? Então, esse numeral é um numeral masculino. O examinador, gente, isso a cada dia tem caído mais. Quem vem me acompanhando, quem já teve aula comigo em qualquer momento da vida, no curso presencial, no online, agora com o método RISO, me acompanhando aqui no Café com Gramática, tanto de live que eu tenho feito. Quem tem me acompanhado já viu o tanto que eu bato na importância do artigo. No método RISO, a gente trabalha muito na parte inicial, que é no primeiro circuito, com a parte de morfologia. E aí eu sempre destaco a importância do valor semântico do artigo. Nesse item, ele nem perguntou com relação ao valor semântico. Ele perguntou se sintaticamente eu posso colocar sem prejuízo da correção gramatical. E a ideia é, substantivo é nuclear e verbo é nuclear. E há 4 elementos que podem modificar o nome: artigo, adjetivo, pronome e numeral. Artigo, adjetivo, pronome e numeral podem ou não aparecer dependendo daquilo que eu quero dizer. São modificadores, tudo bem? Então, são modificadores do texto, beleza? E veja que não são as prisioneiras, das prisioneiras. Esse daí que ele está colocando está se referindo a milhares. E eu vou repetir, não são as milhares, são os milhares. Tudo bem? Então, é masculino, o numeral é masculino. Aí, ó, como eu coloco o doce, lá na frente tem prisioneiras. A relação não é com prisioneiras, Lailane. A relação é com milhares. Tudo bem? Então, a relação é com milhares. Opa, deixa eu voltar para cá. Então, a relação é com milhares. A setinha é, são milhares. Vou até colocar assim, ó. São milhares. O de prisioneiras está ligado a milhares, milhares de prisioneiros, mas são os milhares. Então, tá certo ou tá errado? Tá certinho. É porque tá antes do numeral masculino. Beleza? É, meu povo, o negócio é legal, eu também acho. Esse item enganou muita gente, viu? Muita gente. Por isso que eu preciso descobrir qual é a conexão. Quem é que tá ligado a quem? Setinha, 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 é isso mesmo. Então, vamos lá. 10. Em suas 2 ocorrências, no terceiro parágrafo do texto, o vocábulo lá faz referência à parede da sala em que estava fixado um cartaz com fotografia da autora do texto. Então, tem o lá e o lá, ele está querendo trabalhar com recurso anafórico, não é? Então, vamos voltar. Terceiro parágrafo do texto. Eu ainda, é esse daqui, né? Eu ainda, deixa eu ver. Então, 1, 2, 3, vai ser aqui. Enquanto as mulheres que tinham voltado do tribunal estavam em pé do lado de fora dos portões de ferro, eu fui levada para fora da sala. Lá havia o mesmo piso de cimento imundo. Não, primeiro lá a gente já vê que não é meu povo. Esse lá é recuperando o quem? Para fora da sala. Tudo bem? Então, lá fora da sala. Aí o outro lá, ele colocou assim, quer ver? Havia uma inspetora branca e robusta que estava no comando. Quando eu descobri, entre os papéis grudados na parede, um cartaz de pessoas procuradas pelo FBI com a minha fotografia e descrição. Arrancou de lá. Então, agora sim, arrancou daquela parede. Não é isso? Então, agora sim, esse recupera
a parede. Agora, o primeiro lá, não. O primeiro lá já é fora da sala. Gente, fala se não é um morde-a-sopra. Professor, eu acerto um, erro o outro. Não, não, a gente tem de melhorar isso aí. Vai ter de acertar um e outro também. Então, isso daqui, facinho, facinho. 11. Sem alteração dos sentidos originais do texto, o vocábulo enquanto, que introduz o terceiro parágrafo, poderia ser substituído por à medida que. Gente, quem tem me acompanhado, se errar o à medida que, não me diga. Porque eu tô batendo nesse conectivo só o tempo todo, só o tempo todo. Por quê? Porque é previsível. O à medida que dá a ideia de quê? Me fala. Gente, quem tem acompanhado aqui o Café com Gramática pode confirmar que as revisões, e lá no método, a parte de interpretação de texto, as revisões que estão sendo feitas são muito pontuais. Você vê que a gente fala e logo é cobrado em alguma prova. A gente fala e logo é cobrado em alguma prova. Professora, como assim, professora? Previsível, gente. Quanto mais eu resolvo prova, mais eu aumento a probabilidade de saber que vai ser cobrado. É algo óbvio. Então, aqui a gente tem uma ideia de proporção, beleza? Proporção. E aí, não é um embora não, Rafaela. Não é um embora não, é proporção. O embora é igual ao conquanto, é igual ao apesar de, é igual ao posto que, beleza? Então, posto que. Agora, ele colocou o enquanto. Enquanto não, enquanto é temporal. Nunca na vida tem como o à medida que dá uma ideia de proporção, substitui o enquanto, que é temporal. Nunca na vida. Então, certo ou errado? Errado. Professora, não precisa nem voltar? Não, não tem como, de jeito nenhum. E, inclusive, o na medida em que, isso mesmo, Macilon, fala nisso, eu estou devendo mais questões para você, Macilon. Vou lembrar de mandar. Tu ficou quietinho aí, falou para mim há algum tempo e depois eu esqueci. Vou mandar mais questões para você, viu? Hoje não, viu? Mas vou mandar. Gente, essa semana eu tô com tanta aula que eu tô cansada só de pensar. O na medida em que é igual ao porquê. É igual a pois, é igual a uma vez que, tá? O na medida em que. Joia? Então, o na medida em que, inclusive, é diferente de a medida que. Beleza. Pessoal, Lailane parece que é a primeira vez que está com a gente, né, Lailane? Tem mais alguém aí que está me acompanhando agora pela primeira vez no Café com Gramática? Se for, me diga se é a primeira vez que me acompanha, se é daqui de Brasília ou se é de outro estado. Me diga aí, me diga aí. E eu vou até só comentar de novo que no próximo mês, a gente já está aqui fazendo todo o planejamento para abrir a próxima turma do Método RISE, tá? Então, no próximo mês vem a próxima turma do Método RISE, e depois disso vem a próxima turma de oficina de interpretação de texto. A proposta de interpretação de texto não é entregar um curso gravado. A oficina é para ver uma interação, tá? Então, é com aulas ao vivo pelo Meet. Aulas ao vivo pelo Meet. E aí, depois, de novo, depois que a gente abrir a próxima turma do método, eu abro a próxima oficina de interpretação. Beleza? Ó, Carolina falou, eu, primeira vez, adorando a aula, tive aula ontem à noite com você. Ah, que legal, Carol. Gente, eu vou falar, o negócio aqui tá arrochado no presencial. Eu estava falando que essa semana eu tô com tanta aula. Na sexta-feira, ó, hoje eu tô agora com vocês, aí vou dar aula tarde e noite, dou aula amanhã, manhã e noite, amanhã é quarta, quinta, manhã e noite, sexta, manhã, tarde e noite. Vou dar aula no sábado, manhã e tarde, e no domingo à tarde. Olha que legal, meu povo. Eu brinco, eu falo, minha mãe falou, né, menina, estuda para trabalhar pouco, eu acreditei, tá vendo? Estudei muito, mas trabalho pouco não, meu povo, o negócio é de lascar. Quando eu vejo minha tirinha, que já tem manhã, tarde e noite, eu falo, não, a minha coordenadora leva Vanusa, eu falo, Vanusa, pelo amor de Deus, Vanusa, eu não dou mais conta desse negócio, não. Antes eu dava aula manhã, tarde e noite de boa,
Agora, depois dos 4,2, meu povo do céu, eu vou falar. Eu tô no outro dia parecendo que eu tomei cachaça. Arrochado. Então, vambora. Já fiz questão no café também da FGV. Aham, Tribunal do Goiás. Ótimo, Lailane. Joia. Então, Josiane falou que é a primeira vez. Carol também é a primeira vez, mas estava ontem comigo. Taquase, olha só, também ótimo. Sejam muito bem-vindos, viu? E me ajudem a compartilhar essa ideia. Toda terça-feira a gente acorda aqui. Pode estar frio, pode estar calor, pode estar do jeito que tiver, que nós estamos aqui resolvendo provas, beleza? Então, bora continuar. E digo de novo, está se preparando para o concurso da Polícia Civil ou PGDF, ainda dá tempo de fazer uma revisão sensacional com o curso de 250 questões. 250 questões da banca Sebrasp, separadinhas por assunto, em apenas 25 horas, tá? Dá tempo de fazer uma super revisão, meu povo. Então, vamos embora. Obrigada, Maria. Obrigada, obrigada. Então, vamos. 12. Os últimos parágrafos do texto evidenciam que a agente prisional enviada para vigiar a autora do texto tinha detalhes acerca da prisão para onde esta seria levada, mas preferiu não os revelar. Vocês acham que ela tinha essas informações? Vamos ver. Ela falou o seguinte: ela falou assim, imaginando que eu pudesse ser capaz de obter dela alguma informação sobre a minha situação, perguntei por que a demora era tão longa. Ela não sabia detalhes, mas achava que estavam tentando decidir se me manteriam separado da população prisional. Era só isso, tá vendo? Seu pressentimento era de que eu seria colocada na área da prisão reservada para mulheres com transtornos psicológicos. Então, ela sabia, apenas havia um pressentimento, tudo bem? E ela, a autora, é que imaginava que poderia obter dela alguma informação, tudo bem? Então, ela falou que os últimos parágrafos do texto evidenciam que a agente prisional enviada para vigiar a autora tinha detalhes. Não sabia detalhes, está só escrito no texto. Beleza? Então, errado. Falso, falso, falso. Pronto. Último, meu povo, saideira. Saideira. Só mais um golinho de cachaça, saideira. Sem alteração dos sentidos do texto, a palavra lúgubre, quem me acompanha aí, se errou lúgubre, não me diga. No primeiro parágrafo do texto, poderia ser substituído por fúnebre, sim ou não, meu povo? Sim. Conforme eu disse, no sábado de manhã, nós tínhamos resolvido uma questão com essa palavrinha, e no domingo à tarde caiu. E o lúgubre é exatamente de morte, não é de fúnebre. Então, item verdadeiro, beleza? Dalcia falou que é de Santa Maria do DF, joia. Essas daí foram tranquilinhas, né? Bem tranquilinhas, joia. Então, é isso aí. O curso 250 questões. Como funciona a resolução? São aulas gravadas, viu, Fabiola? Esses 250 questões são aulas gravadas, com questões separadas por assunto. Aí vem uma bateria de morfologia. E dentro da parte de morfologia, eu separei, por exemplo, o emprego de artigo, o emprego dos pronomes, emprego das conjunções. Depois vem sintaxe do período simples, sintaxe do período composto, tudo separadinho por assunto. E em cada item, em cada contexto que eu vou resolver questões, eu venho dando a explicação necessária para resolver. Não é só dando gabarito, não. É com explicação detalhada, tá? Detalhada. É muito... Se você está passando aperto ainda para a prova, com português, para a prova da Polícia Civil e PGDF, eu duvido, se você assistir a esse curso, se você não vai conseguir sair bem. Certeza só absoluta, tá? E é isso aí, meu povo. Muito obrigada a todos vocês. Até quem está aí na oficina de interpretação de texto até sábado, não é, Ícaro?
Vou mandar hoje lá no grupo o material de sábado para dar tempo de imprimir, de tentar resolver, para facilitar a vida. E para quem não está comigo na oficina de interpretação de texto, até na próxima terça, tá? Eu vou ver PG de Pernambuco, né, Ícaro, que você falou, aconteceu por agora. Eu vou dar uma olhada, tá? Se tiver sido melhor do que a prova do DEPEN para nível superior, aí eu resolvo essa prova. Eu vou dar uma olhada qual prova foi mais arrochada, beleza? Gente, aqui o café tá quentinho lá na xícara da Iris, que ela ganhou também uma xícara do café com gramática, né, Iris? Ó, ganhou uma xícara do café com gramática. E o nosso café também aqui é sempre quentinho. Aconteceu a prova, eu resolvo. Aconteceu a prova, eu resolvo. Beleza? Pessoal, um abraço. Peço para que vocês me ajudem a compartilhar esse trabalho. Mande o link aí para a humanidade. Coloque nos grupos em que você está inserido. Me ajude a compartilhar esse trabalho, porque eu estou aqui sempre entregando para vocês um conteúdo bem fresquinho. O que vai acontecendo aí nas últimas provas de bancas examinadoras diversas, eu estou sempre entregando para vocês. Beleza? Então é isso aí. Um beijo. Que Deus abençoe e proteja. Muito obrigada, Luiz. Essa prova foi boa. Boa, boa, boa. Ô, Andréia, você sofreu menos, Andréia? Depois melhorou? Errou só aquela questão? Cadê? Eu queria uma xícara. Quem tem o que matar? Ninguém, Ícaro, meu Deus. E o pior é que agora a xícara acabou. A última xícara, quem ganhou foi a... Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Ó, quem ganhou foi a Rafaela, ó, que eu mandei para a Rafaela e voltou com o endereço errado. E ficou faltando o endereço. Aí eu tenho até que reenviar, viu, Rafaela? A Rafaela tá aí com a gente. Eu tenho de reenviar ou subir e deixar lá na sua casa, né? Que eu acho que vai ficar até mais prático. A Iris, na época, ganhou tudo mesmo, foi. O Thales não tá aqui, mas o Thales também, na época, ganhou 2 camisetas do Método Rise. Não, beleza, meu povo. Depois eu vou mandar fazer mais brindes, tá? Mandar fazer mais xícara, mais camiseta, para poder sortear aí para vocês. No primeiro texto foi mal, mas o primeiro texto foi mais arrochado, viu, Andréia? Foi bem, bem, bem mais arrochado. Pronto. Ó, eu não ganhei, brincadeira. Ah, olha só, a Iris já está se sentindo ameaçada, tá vendo, Ícaro? Ó, e o Ícaro é o próximo aprovado na Polícia Civil, ele vai mandar armado, hein? Eita, Lelê. Então, vamos. Ótimo, na aula de sábado pode fazer todas as perguntas que quiser, viu, Andréia? Beleza, então. Meu povo, um beijo. Fique de olho no método RISE. Daqui a pouco nós vamos ter a próxima turma. Fala para a humanidade que vamos abrir a próxima turma, tá? O método RISE, o retorno que eu tenho tido dos alunos tem sido muito positivo. Quem está aqui comigo confirma, beleza? Beijo, Deus abençoe e proteja a vida de vocês. E para alguns até sábado, para outros até terça-feira. Tchau, tchau.